Boa noite. O tema escolhido foi Direito à Sucessão Hereditária do Embrião Pós-Mortem. Como forma de introduzir, o assunto, se trata, da previsão legal de se autorizar ou não a fecundação, a fertilização por reprodução assistida do material genético de um homem que já faleceu. Existem jurisprudências já sobre o assunto e doutrina também, entretanto, não existe uma legislação específica. O que o Código Civil traz para a gente é que o Estado ou os órgãos, as instituições privadas que sejam, que terceiros, enfim, eles não podem interferir na forma como as famílias vão se constituir. Já tem previsão legal para isso no Código Civil. Entretanto, o assunto ele envolve questões éticas e legais, que elas devem ser discutidas, tanto do ponto de vista da medicina, da ética e do direito. Então, começando aí pela jurisprudência, já existem alguns julgados, inclusive o STJ, ele julgou, por maioria dos votos, que a situação em que se caracterize, essa situação do homem que deixou seu material genético para que deixasse herdeiros, com o objetivo de deixar herdeiros, ela só vai poder ser fertilizada, a mulher só vai poder utilizar aquele material genético se tiver uma autorização expressa anteriormente, por óbvio, antes do falecimento, em que ele declare que ele quer deixar herdeiros, e aí, como consequência disso, as consequências cíveis, é que vai haver, sim, a transmissão dos bens, da herança, para os filhos, como se uma fecundação tradicional, entre aspas, acontecesse. Então, a maioria dos votos, foi nesse sentido. A minoria julgou que existe, sim, a autorização, mas que ela é mais flexível. Ela entende, a minoria dos votos, ela entende que o simples fato, do homem ele se sujeitar a congelar, esse material genético, já pressupõe que ele quer deixar herdeiros. Mas essa é a minoria, a minoria foi pelo entendimento que deve haver uma autorização expressa. Em relação à doutrina, a grande maioria delas, a doutrina majoritária, ela segue a mesma lógica do julgamento do STJ, partindo do pressuposto mesmo da ética da medicina. Inclusive, o Conselho Federal de Medicina, ele deixa claro que essas fertilizações, elas só podem acontecer mediante autorização e em virtude de morte, divórcio, ela só acontece se ambos autorizarem, tanto o homem quanto a mulher. E aí tem um artigo, previsto numa resolução do Conselho Federal de Medicina, que fala sobre essa autorização. Então, fazendo um compilado de jurisprudência, doutrina, não só do direito, mas também como do biodireito, pode-se concluir que o que é pacificado atualmente é que há previsão, sim, da sucessão de bens, para herdeiros, eles são considerados herdeiros, desde que exista uma autorização prévia do falecido em vida. Vale lembrar que ainda é uma situação que gera muito polêmica, principalmente pelo tema, ser delicado, e também por não ter uma legislação específica. Então, por óbvio, com a evolução aí dos tempos, faz-se necessário com que legisle, sobre isso.